Pastor, por que a escolha do título do livro? Bem, o título do livro é o seguinte, né? As primeiras confissões de Jeremias, metáfora, indignação e esperança em tempos de crise. Bem, as confissões de Jeremias são breves orações que estão contidas ao longo do capítulo 1 até o capítulo 20 de Jeremias. Elas estão ali misturadas, né? Elas não foram colocadas de forma talvez cronológica. Então, quando o leitor lê, ele não percebe essas confissões, que são orações, pequenas orações, orações de lamento e também de resposta divina. Então, o profeta está passando por um momento de crise muito grande e, diante disso, ele dirige a Deus, endereça a Deus algumas orações. As confissões de Jeremias, que estão nesse range de capítulos, são 8. São 8 orações que Jeremias entrega ao Senhor. Mas nesse livro nós vamos tratar apenas das 4 primeiras orações, que são orações na qual Jeremias se dirige a Deus e Deus se dirige a Jeremias. Então, Jeremias lamenta a situação que está atravessando e Deus fala com ele, dá uma resposta à sua lamentação. Basicamente são essas orações que nós vamos tratar nesse livro, e no meio dessas orações vemos muita metáfora, muita indignação do profeta e muita esperança também, num tempo de muita crise e de muita dificuldade para a nação de Judá. Sete anos, né? Mais ou menos. Tá. E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou durante esses 7 anos escrevendo esse livro? Esse livro é um livro que demandou muito esforço da minha parte para pesquisar acerca desse assunto. É um assunto muito denso, muito profundo. Falar de lamentações é falar de tristeza, de decepção, muitas vezes de medo do profeta. Então são assuntos muito agudos e que de alguma maneira trouxe muita tristeza ao profeta, e ao escrever isso eu pude sentir isso, sabe, de forma muito profunda, a dor desse profeta, e me identifiquei bastante com esse profeta. Eu acho que toda a obra ela pesou bastante no meu coração, mas também, além de ver tanta dor, tanta tristeza, e até mesmo em alguns pontos o profeta tem quase um deslize para abandonar o seu ministério, a sua missão profética. E me vi ali ao longo, eu sou um pastor, você sabe disso, e ao longo do meu ministério eu me identifiquei bastante com ele, pelas decepções que ele vai tendo, pelas lutas que ele vai enfrentando. E eu acredito que o que foi mais difícil foi ver como é sobrecarregado um ministério profético. Esse homem que sofreu tanto, porque amava Deus e amava, sobretudo, o seu semelhante. E ver como uma pessoa que se entrega tanto a Deus e aos seus semelhantes sofre. Eu acho que essa parte foi a mais difícil de ver nesse livro, mas também ver a esperança desse homem. Isso foi a parte mais alegre que eu pude pesquisar ao longo do livro, que eu acho que marcou a minha história. Não temos só decepções quando andamos com Deus, quando cremos em Deus. Temos também esperança. Não temos só indignação, mas também temos esperança. E em algum momento você pensou em desistir de escrever o livro?
Como todo autor, né, o início a gente vai com muita sede ao pote, né? E quando o tempo vai passando, a gente vai, como ser humano, se esgotando um pouquinho, mas nunca pensei em desistir. No final a gente está um pouco mais cansado, mas nunca pensei em desistir. E cada palavra, cada capítulo que eu ia, eu descobri algo mais profundo desse profeta e do Deus desse profeta, que me fazia perseverar. Essa obra é magnífica, e quando vai chegando ao final dela, a gente percebe a magnitude da obra desse profeta maravilhoso. Então, sim, eu fiquei cansado ao longo da obra, mas quando eu vi o resultado final, valeu a pena ter escrito. E qual impacto você gostaria que o livro tivesse na vida das pessoas? Eu creio que impelir na pessoa esse sentimento profético de solidariedade. Jeremias era alguém que se preocupou demasiadamente com o seu próximo. Ele via a expressão amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo de forma muito intensa. Para ele, não dá para adorar ao Senhor sem amar aqueles que sofrem, aqueles que são pobres, o estrangeiro, o órfão, aqueles que estão sendo oprimidos por uma sociedade injusta. Eu gostaria que, no final, aqueles que lessem pudessem ver e pudessem aprender que a melhor coisa que fazemos ao passar nessa terra é se preocupar com aqueles que são menos favorecidos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que talvez não tenham o que comer. E Jeremias, mesmo sendo um rico, ele era de uma classe social abastada. Ele se preocupava com aqueles que não tinham nada. Então, que nós como ministros, pastores, cristãos, leigos, possamos adorar a um Deus poderoso, mas também agirmos para que aqueles que vivem ao nosso lado possam ter uma vida justa e plena. E que quando isso acontecer, o reino de Deus será instaurado nessa terra. Essa é a minha esperança. E tem alguma passagem ou parte do livro que seja mais marcante para você? Uma parte marcante está ali na história que se encontra, eu acho que é o último capítulo, antes da conclusão final do livro, quando o profeta está extremamente esgotado e ele lamenta com o Senhor a ponto de quase desistir do seu ministério. Mas as palavras do Senhor faz ele novamente criar ânimo, revigoram ele e ele prossegue na sua caminhada. É assim que deve ser a caminhada cristã. Às vezes a gente fica enfraquecido, mas sempre a gente tem um consolo daquele Deus que renova nossas forças, nos ajuda ao longo da caminhada. Então é esse Deus que era o Deus de Jeremias e que é o meu Deus, o Deus que nos revigora mesmo quando nossa fé está cambaleando. Ele é aquele que faz com que novamente o nosso coração se encha de esperança e de alegria. E a pergunta que todos querem saber se já tem um tema para o próximo livro. Uau! Eu tenho olhado o livro de Abacuque, que é um contemporâneo de Jeremias, e a sua mensagem, que é muito parecida com a de Jeremias.
são indagações a Deus diante da crise que ele atravessa. Provavelmente eu vou trabalhar essa questão num próximo livro, mas no momento eu vou descansar um pouquinho, porque estou um pouco desgastado. E tem alguma pessoa que você gostaria que fizesse parte desse momento tão marcante da sua vida que você está passando agora, mas que por algum motivo não está aqui hoje? Eu queria nesse momento lembrar de todos aqueles que ao longo da minha trajetória me ajudaram. Eu talvez não tenho muitos, eu sou muito falho em guardar nomes, mas eu guardo fisionomia, pessoa, que ao longo desse trabalho todo contribuiu com a minha vida, desde o início até agora. Claro que aqueles que estão mais próximos, a gente lembra mais, mas há muita gente que me ajudou. Desde o início da minha vida, meus pais, que já não estão aqui, irmãos, amigos, que foram se agregando, a minha amada esposa, o meu amado filho, a minha igreja, os meus irmãos da igreja, meus professores ao longo da minha história, todos pastores que contribuíram para a minha vida, enfim, são muitas pessoas. Eu só quero agradecer a Deus porque elas me ajudaram na jornada. E o que eu sou hoje, dependo dele e deles. A vocês que estão aqui do meu lado também, a todos vocês, gratidão. Você gostaria de fazer algum agradecimento especial para alguém? Gostaria de deixar uma mensagem nesse momento tão especial da sua vida? Agradecer sempre a paciência da minha esposa, do meu filho, porque gastei muito tempo nisso. A paciência da igreja também. Cuidaram muito de mim nesse período. Aqueles que oraram por mim, para que esse trabalho fosse concretizado. Agradecimento muito especial a todos vocês e que a bênção do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, onde estiverem, e que de alguma maneira lembrarem que me ajudaram ao longo da minha jornada. Então, gratidão eterna. E por último, se você pudesse dizer um versículo de todos esses que você estudou e que está dentro do livro, qual seria o mais especial para você? No capítulo 12, verso 1, Jeremias diz: justo és tu, Senhor. Ele começa o verso dizendo isso: justo és tu, Senhor. Eu acredito que é isso que eu creio, um Deus que é justo. Um Deus que age com justiça através da nossa vida. Que possamos reproduzir isso na nossa sociedade, aonde nós estivermos, a justiça do Senhor. Que possamos lutar por isso, para que essa justiça do Senhor se estabeleça em torno de nós, através de nós, na vida dessa nação, na vida desse país, na vida das pessoas que estão próximas a nós. É isso. Olá, meus queridos amigos e amigas, é com imensa alegria que gostaria de convidar todos vocês para o lançamento do meu primeiro livro, que tem como título As Primeiras Confissões de Jeremias, Metáfora, Indignação e Esperança em Tempos de Crise. Foram mais de 7 anos de dedicação e estudo para escrever essa obra, que eu tenho certeza que contribuirá para melhor entendimento e compreensão do ambiente em que vivia este importante profeta. O lançamento do livro será no dia
3 de agosto, às 18h30, na Livraria da Vila, no Shopping Anália Franco. Conto com a sua valiosa presença. Te vejo lá no dia 3 de agosto. Deus convosco.